Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi. Estamos iniciando mais um React da coletiva pós-jogo. Dessa vez, professor Vitor Castanheira, um dos responsáveis diretos, principalmente pelas jogadas de bola parada do Palmeiras, tanto ofensiva quanto defensivas. E vamos lembrar que ontem 2 gols saíram de bola parada. Então, tem muito mérito na vitória de ontem o professor Castanheira, que, como todos sabem, ocupou o banco de reservas ontem, porque tanto João Martins quanto Abel Ferreira estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na verdade, o João porque foi expulso, né? E o Abel pelo terceiro amarelo. Quem ficou no banco ontem foi o Vitor Castanheira e ele deve ter algumas observações a fazer sobre o jogo de ontem. Na minha curiosidade aqui, eu queria muito entender a escalação do Endrick na ponta, no início do jogo. Posicionamento que foi, entre aspas, corrigido com a lesão do Rony. Aí a opção da comissão técnica foi colocar o Arthur mais aberto, o Rony aí sim, e o Endrick aí sim por dentro, onde rendeu bastante e fez o gol. Na verdade, ele fez o gol numa jogada de bola parada ali, que ele se posicionou por dentro. Então, eu queria entender, vamos ver se isso vai ser mencionado durante essa coletiva e vamos ver o que mais o professor Castanheira tem a dizer de tudo que aconteceu ontem, inclusive a respeito das lesões, né? Tanto do Rony quanto do Endrick no final do jogo, que também saiu sentindo ali alguma coisa. Vitor, boa noite. É claro que a gente está muito curioso e ansioso para saber informações sobre Rony e Endrick, o que você tiver para passar para a gente agradece, mas sobre o jogo em si, quando um time melhora de desempenho da forma como o Palmeiras melhorou, depois que fez a alteração no sistema tático, é muito tentador para a gente imaginar que a mudança melhor aconteceu por conta da mudança de sistema. E hoje o Palmeiras voltou a jogar num 4-3-3 mais convencional e também manteve um bom nível de desempenho. Queria que você falasse sobre essa escolha por essa formação no jogo de hoje e também como o Palmeiras melhorou, independentemente do sistema tático nesses últimos jogos, como a gente viu hoje no jogo de hoje, que manteve a média de atuações nos últimos jogos. Obrigado. Em relação à sua primeira pergunta, ainda não o sei dizer. Vamos aguardar até amanhã a ver o que é que o departamento clínico nos diz em relação ao Endrick e ao Rony. Em relação à sua pergunta, à mudança de sistema, eu não vou falar em mudanças de sistema, porque o mais importante para nós é as dinâmicas que temos na equipa. E a verdade é que hoje a equipa teve dinâmica, teve agressiva, foi à procura daquilo que tinha que fazer, que foi a vitória. Uma boa vitória, uma vitória expressiva. E conseguimos. Conseguimos. É, claro que o sistema influencia o rendimento do time, porque é o ponto de partida. O próprio Abel sempre menciona isso. O ponto de partida de uma proposta de jogo é o sistema. Aí tudo bem. Há as dinâmicas, que são os movimentos que os jogadores fazem a partir dessa posição inicial, que é o sistema, né? O sistema escolhido. Então hoje o Palmeiras sai de um 4-3-3 ou 4-2-3-1, aí depende de como você enxerga, né? Os agrupamentos, tanto faz. Tanto que o Veiga, posicionado tão mais à frente, é difícil você juntar ele com os dois volantes num único setor e falar que é um 4-3-3, né? Mas acho que tudo é tolerável, né? Nessas interpretações numéricas do que se vê em campo. Conseguimos. Pronto. Não, conseguimos porque o time soube aproveitar o golpe inicial, que foi o gol do Endrick com 1 minuto e meio de jogo, que desmonta a proposta de jogo do América. O América veio para jogar de um jeito, com 1 minuto e meio já tinha que mudar tudo. Tudo que eles se prepararam, tudo que eles ensaiaram, tudo que eles, né, fizeram a rodinha ali antes do jogo. Vamos lá, vamos lá. Pô, cara, desmoronou tudo. Então, o nome desse rendimento absurdo é Endrick. O Endrick acabou com o América com 1 minuto e meio de jogo. Num golaço que ele fez, que ele construiu. Ele percebeu que a bola ia se oferecer ali na entrada da área e já se desloca antes. Ele tem uma antivisão da jogada espetacular.
e domina, puxa de lado e solta a varada no meio de uma floresta de pernas e a bola passa. Ele é iluminado, ele é um menino de ouro. Os 3 pontos que era o fundamental. Vitor, boa noite. Regis do Tifose. A gente não vê treino. Vocês estão lá todo dia vendo treino. E o Abel, nas últimas coletivas, ele vem falando em méritos, né? O jogador que tem mérito, que entrega. A minha pergunta é simples. O que o Breno Lopes vem entregando para ele continuar no time titular? Regis. O que é que vem entregando? Dentro de campo, que a gente Muita não consegue coisa, enxergar. Muita coisa. Pois, vocês só olham para o erro. E o erro é muito fácil de enxergar. Mas a dedicação, o esforço pela equipa, o correr para trás, isso ninguém olha. Sabe porquê? Porque a maior parte de vocês só olha para o jogador quando tem a bola no pé. Percebe? E é fácil de detectar o erro. Tá. Eu vou dizer aqui que ninguém mais que o Breno, naquela situação isolado, queria fazer golo. Ninguém, não tenho dúvida. Concordo. Não é? Agora, há jogos, mas isso acontece com todos os jogadores que estão mais assertivos, outros menos assertivos. Mas a dedicação, sempre. E isso há que enaltecer. Eu entendo a pergunta do Regis. Entendo mesmo. Foi uma pergunta. O que esse cara tá fazendo que ele merece o lugar no time titular? Aí o Vitor responde. A dedicação, o quanto ele recompõe, o quanto ele corre, o quanto ele sua. Amigão, qualquer um que você botar lá vai fazer isso. Então, o desempate é o desempenho com a bola no pé, cara. Acho que não dá mais para ser refém da dedicação do Breno Lopes. Assim como o Rony também deixou sua posição, porque sempre foi sustentado só pela dedicação. Só pela dedicação, não, vamos reformular. Foi sustentado por muito tempo só pela dedicação. Quando passou a deixar de render com a bola no pé, que ele teve uma fase espetacular, uma fase bem longa, cheia de gols bonitos, cheia de gols, artilheiro do time na temporada do ano passado. Mas quando deixou de performar com a bola e passou a depender só da dedicação, perdeu o lugar no time. É o que está acontecendo com o Breno Lopes agora. Então, até por coerência, tem que acontecer o mesmo com o Breno Lopes nesse momento. E o Breno Lopes que volte a render, que volte a fazer gols. Que aí ninguém vai encher o saco dele, porque ontem ele foi lamentável, né? Felizmente não fez falta, felizmente. Boa noite, parabéns pela vitória. Queria falar um pouquinho sobre essa magia desse fim de campeonato brasileiro. Você deve ter acompanhado. Agora o Botafogo conseguiu o resultado no finalzinho e depois sofreu o empate contra a equipe do Coritiba. Depois a derrota para o Palmeiras contra a equipe do Santos. Eu perguntei para o Abel sobre essa montanha-russa do futebol, sobre essa capacidade da comissão técnica de colocar na cabeça dos jogadores que o futebol era isso, perder e ganhar. Hoje o contexto é absolutamente outro. O Palmeiras está a uma vitória e, dependendo de uma combinação e do saldo de gols, ser campeão brasileiro. Qual é o sentimento nesse momento da comissão técnica e se isso pode instigar a essa comissão técnica tão vencedora a permanecer no futebol brasileiro no ano que vem? Obrigado. Olha, é por isso que o futebol é mágico, não é? É mágico. Há um mês e meio atrás, o Palmeiras, toda a gente dizia que estava fora, não é? E só demonstra a resiliência, a dedicação, o esforço que estes atletas fazem diariamente, que têm feito desde que a gente está aqui há 3 anos. E isso é evidente. Não vamos ganhar todas, não, mas esta equipa compete em todas as competições. E é o que nós temos feito. É o que eu posso dizer. Em relação aos outros, a gente não controla. Claro. Nós só controlamos aquilo que depende de nós. E é o que vamos fazer nesta reta final. A resposta protocolar. Futebol é mágico, tudo pode acontecer, todo mundo dava a gente como morto, estamos vivos, sempre acreditamos. Não acrescentou nada, mas diante de uma pergunta dessa também não tem muito o que responder, né? Só faltava ele falar assim, né? Como o Botafogo é amarelão, né? E a gente tá aqui, demos sorte. Não, lógico que ele não vai falar isso, até porque não acredito nessa história de sorte, de que o campeonato foi entregue para o Palmeiras, foi dado de mão beijada para o Palmeiras. O Botafogo, de fato, deu uma amarelada histórica. Quem deveria vencer? O que aproveitasse melhor. Tinha outros 19 clubes que poderiam ter aproveitado essa amarelada do Botafogo. Quem que aproveitou melhor?
Quem está aproveitando melhor? Não acabou ainda. Quem está aproveitando melhor? Nesse momento é o Palmeiras, então o Palmeiras acho que é amplo merecedor desse título se ele vier daqui a 1 ou 2 rodadas. Boa noite, Vitor. A semana foi muito corrida, principalmente para os torcedores palmeirenses que acompanham os programas esportivos, e muito tem se falado sobre uma possível saída da equipe do Abel Ferreira, né? Daqui do futebol brasileiro, com propostas de fora, falando que salários absurdos. O que esses caras esperam? Que o Vitor chegue e fale: sim, nós vamos sair. A gente tá só esperando acabar o Campeonato Brasileiro e a gente vai sair, tá? Mas vamos focar, mas já adianto para vocês que a gente vai sair. Não, não é isso que vai acontecer, gente. Então, qual é a intenção dessa pergunta? Talvez tentar captar algo nas entrelinhas? Não sei. Os caras têm uma chance de estar lá e fazer pergunta pro técnico do Palmeiras, mesmo sendo interido. Cada um faz sua pergunta, né? Cada um entrega para o seu público o que acha que o seu público merece. Astronômicos que qualquer outro técnico não teria como recusar. E o torcedor está muito apreensivo, porque existe uma energia, uma sinergia muito grande, né, entre o torcedor, o Abel Ferreira, entre a equipe técnica do Abel, e o torcedor está preocupado, querendo saber, é verdade, tem alguma verdade sobre essa possível saída do Abel Ferreira? Olha, eu não comento, eu não devo comentar especulações, não é? Porque nós estamos aqui há 3 anos e já não é a primeira vez que sai este tipo de notícias, por isso eu não comento especulações, eu não posso comentar especulações. É o que eu posso dizer em relação a isso. Castanheira, boa noite. Há 2 anos você substituiu Abel Ferreira para comandar a equipe técnica do Palmeiras e agora, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, coube a você, no penúltimo jogo no Allianz Parque, depois de 1 mês que o Palmeiras não jogava aqui, ser o responsável por ser a figura da comissão técnica presente no banco. Queria saber de você como foram os papos com o Abel, João Martins e os outros pares da comissão técnica para que tivesse essa sinergia de vocês também dentro de campo, já que hoje você, pela primeira vez, teve o gosto de ser a figura da comissão técnica e conquistar a sua primeira vitória sendo essa figura. Sabe, esta comissão técnica já trabalha junto há 8 anos. 8 anos. A sinergia e o conhecimento entre nós, já quase com o olhar, nós já sabemos o que é que queremos uns dos outros. O plano de jogo foi feito e ele foi executado na perfeição, o que eu posso dizer. Hoje coube-me a mim estar ali de pé porque o Abel não podia e o João também não podia, mas as dinâmicas foram exatamente iguais ao que nós fazemos em todos os jogos. Ainda estou esperando a explicação, a pergunta de por que o Endrick foi escalado aberto pelo lado direito. O que o Abel e a comissão técnica esperavam ao posicionar o Endrick em cima da risca lateral. Vitor, boa noite. Queria que você falasse 2 jogadores específicos, se puder, claro. Naves, né? Que entra numa... Vamos dizer assim, não numa fria, mas substituir o Gomes é complicado, o Luan, né? E ele faz uma dupla hoje, fez um jogo muito seguro, na minha opinião. E o Flaco sai do banco e substitui hoje um dos principais jogadores do Brasil e do Palmeiras, que é o Endrick, e marca também 2. Até que ponto isso aí você acha que dá uma confiança para que o início da temporada que vem, do ano que vem, esses jogadores possam estar mais maduros e a torcida possa até confiar mais neles, principalmente o Naves, que é um jogador mais jovem, veio da base. Isto é um processo, é um caminho que estes atletas são jovens, têm que percorrer. Toda a gente sabe que não é fácil jogar no Palmeiras, a camisola do Palmeiras pesa muito, não é? Em relação ao Flaco, foi fantástico o facto de ele ter entrado, ele estava a precisar disto, carimbou 2 golos, precisa para dar ânimo, para dar alento ao atleta. Em relação ao Naves, ele só nos demonstrou aquilo que nos mostra diariamente. Segurança, maturidade, confiança, extremamente satisfeitos com a prestação deles e de toda a equipa. Ele procura ser muito direto, né? Ele economiza as palavras. Claro, não está tão acostumado assim a enfrentar os microfones, mas nessa objetividade dele, ele
ele vai na mosca, né? O Flaco Lopes, ele é muito moleque, cara. Ele é mais novo do que o Gabriel Menino. E ele tá num processo de maturação ainda no Palmeiras. Tem jogadores que amadurecem rápido, o Endrick. Tem jogadores que demoram um pouco mais e a gente pode lembrar do Rafael Veiga, que o primeiro ano foi mal, teve que ser emprestado para o Atlético Paranaense. Quando ele volta, e já é o Filipão, o técnico, ele ainda pega banco e vai entrando aos poucos para se tornar o grande Rafael Veiga, camisa 10 da seleção brasileira que ele é hoje. Eu não estou dizendo que o Flaco Lopes vai ser o novo Batistuta, mas cada jogador tem seu tempo. E o Flaco Lopes, ele já mostrou ontem, mostrou num período ali, acho que na época do Campeonato Paulista ainda, que ele fez um monte de gol, partidas seguidas, vocês devem se lembrar. Acho que ele marcou 4 gols em 4 jogos, um por jogo. Que ele tem ali um potencial guardado, aí ele oscila, aí ele começa a perder gol. E a gente já perdeu a paciência com ele algumas vezes, e eu me incluo nisso. A gente tem que ter paciência com esses moleques novos que têm potencial, porque a hora que eles engatarem esse potencial e botarem eles dentro de campo para valer, não para mais. E o Naves é um exemplo disso, cara. O Naves é um menino que não precisa desse tempo, parece que ele já está maduro. Que ele, nas poucas vezes que ele entra, ele corresponde. De todos os moleques da base, ele e o Garcia, eu acho, são os que menos têm jogado por situações de elenco, por contingências. Mas o Naves, quando entra, arrebenta, cara. Até agora eu não lembro de uma falha do Naves sequer. Pode até ter acontecido, mas eu não me lembro. Sinal que, se aconteceu, não foi algo grave. Então, cada um com o seu tempo, e o Palmeiras vai renovando o seu elenco sem alarde. Daqui a pouco sai um, entra outro, o Naves vira titular, a gente nem nota. E eu estou muito satisfeito com o desempenho do Naves, e o Flaco Lopes renova as esperanças que a gente tem nele, dele vir a ser um grande atacante. Afinal de contas, é a contratação mais cara da história do Palmeiras, né? Seria muito importante se ele desse um bom retorno. Vitor, boa noite, parabéns pela primeira vitória, assumindo a área técnica ali do Palmeiras. Hoje, antes do jogo, antes da bola rolar aqui às 9h30 da noite, nós ouvimos, inclusive aqui da Zona Mista, das arquibancadas e também dos arredores aqui do Allianz Parque, os palmeirenses comemorando os gols do Atlético Mineiro no jogo contra o Flamengo. Como estava a comissão técnica, os jogadores em relação a essa partida que antecedeu a do Palmeiras, e eu imagino que nessa reta final do jogo do Botafogo contra o Coritiba, a comissão e a maioria dos jogadores já estivessem ali reunidas também no vestiário. Houve comemoração? Conta um pouquinho de como foi esse bastidor, já tinha Foco no alguém América ligado no celular e de olho no resultado? Eu vou lhe dizer, esta equipa e esta comissão, há uma coisa que não faz, é olhar para trás nem olhar para o lado. Lógico. Nós não controlamos os outros. Nós só controlamos aquilo que nós fazemos. Chegamos a uma posição que queríamos, só dependemos de nós, por isso. Nós só temos foco em frente, ganhar o próximo jogo. É isso que esta comissão e estes jogadores querem. Boa noite. Isso aí eu falei e repeti algumas vezes nos grupos de padrinho do Verdazo durante a semana, antes do jogo. Todo mundo fazendo contra, porque vai ser melhor se empatar, não, vai ser melhor se o Galo ganhar, vai ser melhor. Eu falo assim, sabe qual é o melhor resultado? O Palmeiras ganhar. O Palmeiras é o único time que só depende de si. Então você vai ficar olhando para os outros para quê? Para ter margem para errar. Então você fica se preocupando com o do lado, com medo do seu próprio erro. Acho que o torcedor até pode fazer isso. Mas o time, a comissão técnica, nem a pau. Qualquer segundo que os jogadores ou a comissão técnica perdem olhando para o jogo do lado, está deixando de preparar o próprio time. Então, inadmissível, né, que houvesse aí qualquer perda. É claro que podia ter ali o
o cara que carrega a sacolinha de Gatorade ali com o celular, olhando e dando, ó, rapaziada, gol do Galo. Beleza, né? Mas quem tem que estar pensando, quem tem que estar preparando, quem tem que estar se concentrando, no caso, comissão técnica e jogadores, mas nem um segundo olhando o jogo do Atlético, né? E focando na preparação para o jogo com o América, resultado Palmeiras 4-0. Vitor, Lincoln Oliveira da Rádio Resenha de Campinas. Hoje o Palmeiras não pôde contar com dois dos principais jogadores do time principal, do time titular, o Mike e o Gustavo Gomes, dois pilares ali da defesa, e muito foi se falado nesse ano do Palmeiras ter um elenco reduzido. Quais as maiores virtudes deste elenco reduzido que chega agora na reta final, precisando de apenas uma vitória para ser campeão na penúltima rodada? As virtudes, eu acho que as virtudes desta equipa é evidente para toda a gente. É uma equipa que trabalha, é uma equipa que não desiste, é uma equipa que faz tudo, renúncias, o trabalho que estes jogadores fazem, isso é evidente. Não vamos ganhar sempre, não há equipa nenhuma que ganhe sempre consecutivamente, mas o que estes jogadores fazem diariamente, a nós e aos torcedores, só nos podem deixar extremamente satisfeitos. Boa noite, Vitor. Sou o Diego Iwata, repórter da Trivela. Mais uma perguntinha retórica, né? Qual a maior virtude desse time? Não desistir nunca. Já ouvimos isso bastante. Se eu pudesse falar qual é a maior virtude desse time, é ter estabelecido o tal do todos somos um. De verdade. Não é o todos somos um na hora do jogo, vamos lá. Eles parecem realmente serem um grupo diferente. Eles parecem realmente ser uma família, com perdão aí, com todas as licenças poéticas necessárias para usar o termo. Porque são jogadores bons, alguns muito acima da média, mas a gente tem outros ali que são apenas ok. Apenas jogadores que, se tivessem em outros times, podia estar jogando segunda divisão, que ninguém ia notar. Fala, pô, esse cara é jogador de primeira divisão. Tem jogadores no elenco do Palmeiras que são jogadores que estão rendendo bem, estão jogando acima do que jogariam normalmente, porque entraram nesse circuito fechado, em que todo mundo se doa, que todo mundo, sabe, tá pensando em algo mais, em algo maior. Eu acho que essa é a maior virtude desse time, é ter formado de fato um grupo. E isso só é possível, só foi possível, está sendo possível, por conta da ação do Abel, da liderança do Abel e da comissão técnica. Estamos falando de um trabalho de grupo, então você tem líderes, todo grupo tem líderes. E a liderança que o Abel e a comissão exercem sobre o elenco é fantástica. E é claro que a qualidade dos jogadores de entenderem isso e seguirem. Os que não entenderam e não seguiram foram espirrados. Então aí também entra a capacidade da comissão técnica de se manter no cargo, de não ter o tapete puxado. Isso é controle, isso é liderança. Né? Porque a gente sabe que, principalmente o presidente anterior, adorava demitir um técnico. Né? E por pouco o Abel não foi demitido. Se ele tivesse ganho a Libertadores de 2020, com 3 meses de trabalho, ele teria sido demitido em abril, em março, na primeira oscilação do time. Só como tinha ganho a Libertadores, ele teve estofo para se manter. Então também a gente tem que voltar à fita e reconhecer a importância da conquista da Libertadores de 2020 nesse processo todo. Eu sempre gosto de falar do tal do efeito borboleta. E se não tivesse acontecido, se não tivesse ganho em 2020, nada disso estaria acontecendo. Nada.
O Abel teria ido embora e o Palmeiras ia continuar lutando com o técnico, não sei o quê. Ia ganhar um título, ia ganhar outro, mas não ia fazer esse estrago que tá fazendo. Então, antes de xingar o Breno Lopes, vamos ter gratidão. Essa gratidão não garante a ele lugar no time titular. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente, na hora de criticar o Breno Lopes, a gente tem que criticar com o máximo respeito. Porque aquele gol que ele fez tem um papel fundamental em todas as alegrias que a gente está vivendo nesse momento. Você já falou que não vai comentar a especulação, respeito a sua definição, a sua vontade quanto a isso. Mas uma dúvida que eu tenho quanto a vocês como equipe, né? Você mencionou já são 8 anos que vocês trabalham juntos, né? Minha dúvida é, vocês têm um acordo de sair em conjunto ou ficar em conjunto? Por exemplo, numa eventualidade do Abel sair daqui para outro clube, iriam toda a comissão técnica portuguesa junto? Esta equipa anda sempre junta, é o que eu posso dizer. Está bem? Fechou, valeu, Gato. Obrigado, boa noite. Não vou nem comentar essa daí. Então tá certo. Vamos terminando por aqui o nosso react da coletiva do professor Vitor Castanheira. Eu acho até que ele falou mais do que o esperado, mais que o habitual. Talvez um pouco mais à vontade diante da vitória, né? Estava feliz, visivelmente feliz. Até porque 2 dos 4 gols saíram de bola parada, que é o departamento dele. E faltou só as informações, né, da situação clínica do Rony e também do Endrick. O Endrick não preocupa tanto, mas o Rony, né, do jeito que ele saiu com suspeita de fratura no braço, ele que já tinha quebrado o braço, eu não lembro se é o mesmo, né? E foi na pancada, quer dizer, não teve nada a ver de ter sido mal curado, imagina. Foi uma pancada fortíssima que deve ter quebrado de novo. Complicado, né? Complicado. Vou torcer para que não tenha acontecido nada de mais grave, uma luxação ali, talvez, bota uma tala ali, toma um analgésico e vamos pro jogo. E estamos muito perto, né? Estamos muito perto. Pode ser que o título venha no domingo, matematicamente. Acho difícil porque seria necessário, além do Palmeiras vencer, que os 3 perdessem ponto para que matematicamente o Palmeiras se tornasse inalcançável. O Palmeiras ganhando e qualquer um dos 3 ganhando, basta que um ganhe, vai ficar pelo saldo de gols na última rodada. Precisaria o Palmeiras perder, o outro time ganhar e tirar um caminhão de gols. Quer dizer, o Palmeiras ganhando é 99,9% campeão. Se ganhar um dos 2 jogos. Basta que o Palmeiras ganhe um dos 2 jogos para ser virtualmente campeão. Porque aí, como eu disse, precisaria perder o outro e tirar um caminhão de gols. Então, para um time que vem ganhando tantos jogos, né? Ganhar um dos próximos 2, sendo que nenhum dos 2 é um bicho-papão, né? O Fluminense, tudo bem, tá jogando bem, tá numa fase muito boa, mas tende a jogar com um time alternativo. O Fernando Diniz já está falando isso abertamente na imprensa. E o Cruzeiro talvez já esteja livre do rebaixamento, então vai vir de férias, talvez venha sub-15 também. Vão falar, vamos dar férias, antecipar as férias dos jogadores, é praxe. Então, qual a chance do Palmeiras não ganhar pelo menos um desses 2 jogos? É pequena. Então, dá para dizer que a gente está muito perto e que quem fez promessa vai ter que pagar a promessa. Vamos esperar terminar, mas a minha você já sabe qual é, né? Eu vou cortar 0. Prometi isso no pós-jogo do 4-3 lá no Rio de Janeiro. E eu vou ter que cumprir. Então, se você fez alguma promessa, você trate de cumprir também, se o Palmeiras for campeão. Se for campeão, porque não foi ainda. Obrigado a todos pela companhia. Vamos em frente, domingo, Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Estaremos fazendo a cobertura da partida. Eu espero vocês. Um grande abraço e saudações alviverdes.